Da primeira série. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos iniciar a nossa aula de Sociologia com o tema Modo de Produção, analisando o pensamento de Karl Marx. Nosso objetivo: interpretar o significado da teoria marxista para o entendimento das relações sociais no mundo moderno e o caráter original dessa teoria, centrada na noção de contradição. Então, observe bem, não é uma discussão política, não é uma discussão de ideologias. Nós vamos procurar, durante essa aula e com essa temática, nós vamos procurar interpretar o significado da teoria marxista. É um nome que hoje se encontra no meio aí de grandes polêmicas, inclusive um certo medo, receio, mas o nosso objetivo não é levantar nenhuma bandeira, o nosso objetivo não é de defender nenhuma causa, mas tão simplesmente buscarmos a interpretação, aquilo que significa a teoria para o entendimento das relações sociais no mundo moderno. Interessante que nós estamos envolvidos, de algum modo, com essa temática no nosso dia a dia e muitas vezes nem nos apercebemos disso, ok? Então esse é o nosso objetivo, interpretar o significado da teoria marxista para o entendimento das relações sociais, por isso, sociologia. De avaliação. Primeiro, a presença com a cooperação durante a aula. Quem está estudando remotamente, a sua presença ela se dará através da videoaula, ela se dará através da assinatura no comentário abaixo do vídeo, a sua participação também na plataforma, no GPA, com as atividades. Segundo, participação com leitura, comentário, exposição de dúvidas. Terceiro, resolução de atividades e ou perguntas e inquirições durante a aula. Novamente, os alunos, tanto remoto quanto presencial, têm acesso à videoaula, bem como o material disposto na plataforma, no GPA, com a atividade. Então, assistiu a aula, tanto presencial quanto a aula remota, faça a atividade, poste a imagem no GPA e também faça a sua assinatura, tanto no grupo da sala quanto também abaixo do vídeo. É uma forma de garantir a presença. Conceitos de Karl Marx. Vamos conhecer um pouquinho dessa figura tão controversa, até mesmo mal interpretada. Vamos procurar entender a sua teoria. Lembrando, o nosso foco aqui não é uma defesa ideológica, mas termos contato com a temática que, como eu disse no início do vídeo, está no dia a dia, é um nome citado constantemente e por vezes nós não entendemos muito bem nem o porquê. Marx, nascido em 1818 até 1883, quando do seu falecimento, foi um intelectual revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, conhecidas coletivamente como marxismo. Eu quero só voltar um pouquinho aqui. As teorias de Marx sobre a sociedade, como essa sociedade se forma, como essa sociedade trabalha, como essa sociedade se envolve, como essa sociedade produz, como essa sociedade evolui. Também na parte econômica e política, a teoria de Marx se dá justamente nas relações sociais, a busca por entender como se dão as relações sociais.
Então ficou conhecida como marxismo. Afirmam que as sociedades humanas progridem, elas vão evoluindo através daquilo que ele chamou de luta de classes. Um conflito entre a classe burguesa, que controla a produção, os meios de produção, e a outra classe, nós vamos ver isso detalhadamente, o proletariado, ou o proletário, o trabalhador, ou seja, a mão de obra para a produção. Então, Karl Marx vai dividir em classes. De um lado, o capitalista, do outro lado, o trabalhador. Ele chamou o capitalismo de a ditadura da burguesia. Burguesia também se refere ao capitalista. Burguesia também se refere aos donos dos meios de produção. E na visão do teórico, na formação da sua teoria, ele entendeu que o capitalismo, o que é o capitalismo? Um sistema econômico. Que sistema econômico é esse? Qual o objetivo? O objetivo do capitalismo é obtenção de lucro. E na visão marxista, o capitalismo não passa de uma ditadura da burguesia, ok? Acreditando que seja executada pelas classes ricas para o próprio benefício. Então, esta é uma das perspectivas de Karl Marx. De um lado, a burguesia, do outro lado, o proletário ou proletariado, o trabalhador, e a burguesia com uma ditadura burguesa sobre o trabalhador que trabalha e trabalharia, na visão de Marx, para o benefício dessa burguesia. Simples assim. Os donos dos meios de produção, donos das fábricas, indústrias, empresas, ganhando, sendo beneficiado com o trabalho do trabalhador, do proletário, daqueles que compõem o proletariado. Ok? Por que de proletário? Qual o significado? Prole, descendentes, os seus filhos. Então, o que o trabalhador tem é a mão de obra. O que ele tem a oferecer é o seu trabalho. Não tem nada além da sua família, da sua prole. Por isso, prole, proletariado ou proletário. Certinho? Recapitulando. De um lado, trabalhador, proletário ou o proletariado. Do outro lado, os donos dos meios de produção, ou também chamado capitalista, ou também chamado de burguês. Então veja, nós temos 3 referências a uma classe e 3 referências a outra classe. Beleza? Marx previu que o capitalismo produziria tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo, que na perspectiva de Marx seria o quê? O Estado no controle da produção, tendo o povo como esses agentes de produção. E tudo seria do Estado para o povo, do povo para o Estado. Ok? O Estado, então, controlaria os meios de produção e não o indivíduo particularmente, e não o capitalista, ou os donos dos meios de produção, ou o burguês. Conceitos: sistema capitalista, meios de produção, materialismo histórico, mais-valia e a luta de classes. Teoria do conflito, como nós acabamos de expor. Era uma perspectiva de Marx, que as classes divididas não se uniriam para um bem comum, mas o conflito dessas classes abriria a oportunidade para que o sistema econômico socialista fosse então implantado. Teoria de Marx, ok? Sistema capitalista
O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Então, observe, a figura aqui exposta, ela é muito interessante. Alguém está enchendo uma cesta com peixes, obviamente, ele pescou 1, 2, 3, ele trabalhou muito, ele produziu muito. E alguém do outro lado vai levar essa cesta para o seu benefício. Essa é uma ilustração que identifica o pensamento marxista com relação aos donos dos meios de produção e ao trabalhador. Veja que até na roupa, na vestimenta, há uma diferenciação. Enquanto um se submete, o outro está simplesmente buscando aquilo que fora produzido. Tá? Aqui uma mera ilustração, mas que nos faz perceber, nos leva a entender a perspectiva então marxista. Meios de produção. Então nós temos, primeiramente, o sistema capitalista, o primeiro conceito, o sistema econômico que visa o lucro, e agora nós vamos para os meios de produção. E o que são? Os meios de produção são instrumentos e ferramentas utilizadas no processo de produção. Um exemplo de meio de produção são as máquinas de costuras utilizadas em confecções de roupas. Elas transformam os tecidos em mercadorias. E essas mercadorias, obviamente, são comercializadas, são vendidas, são exportadas, como também são importadas, gerando que com isso o lucro, gerando com isso a receita, que é justamente o que o sistema capitalista espera. Sistema que espera o lucro, ok? Então, meio de produção, instrumentos e ferramentas utilizadas no processo de produção. No sistema capitalista, os meios de produção são de posse de uma classe social, como eu disse no início, denominada de burguesia. A tese defendida pelos socialistas é a de que os meios de produção e as fábricas ou terras, no caso de agricultura, devem pertencer somente aos homens, aos povos, e não necessariamente a uma única classe, a uma única mão. Essa é a visão defendida pelos socialistas, esta é a visão, a tese defendida por Karl Marx, tá? Que os meios de produção, os caminhos de produção, as fábricas ou as terras que produzem devem ou deveriam pertencer ao povo. Esse povo trabalha, esse povo deveria então receber os benefícios oriundos destas terras, dessas máquinas, desses meios de produção, dessas fábricas. Outro conceito, materialismo histórico. Aqui em linhas gerais, tá? Um resumo do resumo. O materialismo histórico é uma abordagem ao estudo da sociedade, da economia e da história. A tese do materialismo histórico defendida ou defende que a evolução humana, desde as sociedades mais remotas até a atual, se dá pelos confrontos entre diferentes classes sociais decorrentes da exploração do homem pelo homem. Então, a partir do momento que o homem, que o ser humano, que a humanidade, ela percebe que pode tirar do outro ou ter a partir do outro benefícios, lucro, Karl Marx vai dizer que há uma diferença aí de classes, há uma luta de classes e que a história ela vai ser construída a partir dessa luta de classes, da exploração do homem pelo homem. Esse é o chamado, em linhas gerais, bem simplificado, de materialismo histórico, a tese defendida por Karl Marx.
Assim como exemplos apontados por Marx, temos durante o feudalismo os servos que teriam sido oprimidos pelos senhores, enquanto que no capitalismo seria a classe operária explorada pelos burgueses ou pela burguesia. Oprimidos, a classe operária, classe de oprimidos, a classe operária oprimida pela burguesia. Vejam novamente mais um desenho para ilustrar esta perspectiva, esta visão marxista ou socialista, como queiramos assim entender. Mais valia, um ponto importante, um ponto chave no pensamento dentro da tese marxista. Mais valia é o termo usado para designar a desigualdade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. Em outras palavras, o trabalhador produz, o trabalhador vende o seu trabalho e ele vai trabalhar muito, ele vai produzir muito e, em relação àquilo que ele produz, ele vai ganhar um mínimo. Este é o conceito de mais-valia. Quer dizer, eu vou produzir 10 mesas. Eu trabalho como marceneiro, vou trabalhar e vou produzir 10 mesas. Dessas 10 mesas, eu vou ganhar, por produzir essas 10 mesas, um valor equivalente à metade de uma mesa. As demais serão, obviamente, as mesas serão vendidas e o valor oriundo da venda dessas 9 mesas e meia ou 10 mesas, metade de uma será para pagar o salário daquele que produziu, do meu salário, e o restante das 9 mesas e meia será, uma parte obviamente vai ser tirada para as despesas, mas o montante maior ficará sob o domínio, a posse daquele que ele chama de capitalista. Então a mais-valia é essa diferença. Eu vou trabalhar muito mais, eu vou produzir muito mais em relação ao salário que eu vou receber, que eu recebo. Olha o exemplo. Total bruto obtido com a venda. Então eu coloquei aqui mesas, poderiam ser cadeiras, roupas, carros, qualquer produção, remédios, enfim. Então nós temos uma venda, R$ 4.500. O custo de fabricação, R$ 1.000. Salário do trabalhador que produziu, eu coloquei mesas, pode ser sofás, remédios, qualquer produto, R$ 1.000. Lucro do burguês, depois de tirar o custo da fabricação, o salário, os impostos, enfim. O lucro, 2.500. O lucro, Marx vai chamar de mais-valia. Esse lucro é o excedente da força do trabalhador, ou a materialização da exploração. E é aí que ele vai perceber a exploração. Muitos vão trabalhar muito, e vão entregar a força do seu trabalho em troca de um salário, esse salário mínimo em relação ao lucro obtido, e a diferença é o que Marx vai chamar então de mais-valia. Mais um conceito, a luta de classes. Então, diante desse fato, onde um está lucrando diante do trabalho, ou mediante o trabalho de vários, Marx, ele imaginou, ele pensou, ele tentou até prever, no caso, porque ele disse que chegaria um tempo em que a luta seria tão acirrada que haveria uma mudança, mas diante desse quadro, ele estabelece, ele pensa, ele levanta o questionamento sobre a luta de classes. A luta de classes foi a denominação dada para designar o confronto entre o que consideravam os opressores, a burguesia, os oprimidos, o burguês, o proletariado ou o trabalhador,
diante do seu opressor, que neste caso é o capitalista ou o dono dos meios de produção. Então essa seria a luta de classe, em que os trabalhadores se uniriam para, enfim, conseguirem o seu objetivo, formar uma sociedade sem classes. Ok? Segundo Marx, a luta de classes seria, então, a força motriz por trás das grandes revoluções na história. Ele teria começado, ela, a luta, teria começado com a criação da propriedade privada dos meios de produção. A partir daí, a sociedade passou então a ser dividida. E aqui, repetindo, e que fique bem claro, né, o pensamento marxista, estaria então a sociedade, a sociedade passou a ser dividida entre os proprietários, os donos dos meios de produção, a burguesia, e por outro lado, os trabalhadores ou o proletariado, aquele que possuía a sua descendência, a sua prole, aquele possuidor somente da força de trabalho. A luta de classes segundo Karl Marx, com Marx, só acabaria ou só acabará com o fim do capitalismo e com o fim das sociedades ou o fim das classes sociais. O fim da sociedade dividida em classes. Então vamos lá, conceitos então de Marx, o conceito capitalista, ou seja, o sistema que visa o lucro, o sistema econômico que visa o lucro, os meios de produção, ou seja, todo instrumento, ferramenta que produz, o materialismo histórico, que a história se desenvolvia mediante essa luta de classes, entre, de um lado, aquele detentor dos meios de produção e do outro lado, o trabalhador, a mais-valia, a diferença daquilo que se produz. A minha energia gasta, a venda do meu trabalho, e sobre esse trabalho eu obtenho um salário, um resultado. E o que passa disso, o lucro, ele vai chamar de mais-valia. E o outro e último conceito até aqui, a luta de classes. De um lado, proletários, trabalhadores. Do outro lado, capitalista, donos dos meios de produção, burguês. Ok? As ideias polêmicas de Marx revolucionaram a maneira de pensar a economia e a sociedade. Karl Marx esteve à frente de vários movimentos operários que buscavam melhores condições de trabalho. Atualmente, as ideias de Marx dividem opiniões. Muitas ideias são rejeitadas por sua carga de radicalismo. Mesmo assim, muito do pensamento de Marx continua válido, apesar dos anos terem se passado. A reflexão: será que realmente é justo a forma em que se trata o trabalhador, a forma em que se evoluiu o trabalho, o sistema de trabalho, o próprio capitalismo? Será que realmente é uma forma mais igualitária, mais justa? Será que realmente vale a insistência ou poderíamos pensar em uma outra forma, não necessariamente radicalizando, não necessariamente uma sociedade sem classes, mas algo que possa amenizar esta situação? É uma reflexão que creio cabe fazermos. Refletir nunca é demais, ok? Então Marx reconhece dois tipos de classes sociais, de um lado a burguesia e do outro o proletariado. Lembrando, burguesia ou burguês, donos dos meios de produção e capitalistas se referem à mesma pessoa. Proletariado, proletário e trabalhador se referem também à mesma classe ou à mesma pessoa. Vejamos, burguesia. Para Marx, a burguesia tomou conta dos meios de produção, enriqueceu e dominou o poder do Estado. Controle político, um controle também social, um controle econômico. Para ele, o Estado se tornou, a partir disso, um escritório da burguesia.
pensamento de Marx. As leis criadas especificamente para beneficiar a classe burguesa. A sociedade para Marx. Para Marx, as coisas materiais é que fazem uma sociedade acontecer. Por isso, o materialismo histórico, a produção. Marx acreditava que os trabalhadores poderiam transformar a sociedade por meio de uma revolução. Sair de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. O socialismo, sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. Este é o pensamento, a tese levantada por Marx dentro do que é chamado socialismo. O comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas, onde o objetivo principal é a busca, novamente, da igualdade entre os membros da sociedade. Ok? Pontos de atenção, e prestem bastante atenção aqui, no fechamento da aula, o que está diretamente relacionado também à nossa avaliação que está para chegar. Karl Marx não concordava com o idealismo. Para Karl Marx, o idealismo de ideias, o idealismo fica no campo somente das reflexões e das ideias. Marx, então, não vai concordar com o idealismo, e sim com o materialismo, pois, para Marx, a sociedade caminha com base naquilo que é material. O marxismo defendia suas ideias, Marx defendia suas ideias com base no chamado materialismo histórico. Outro ponto importante, o capitalista sofreu críticas, o modelo capitalista, os capitalistas e o sistema capitalista sofreu críticas por parte do teórico Karl Marx. No materialismo histórico, a vida é explicada pelas condições materiais. A não compreensão da teoria de Marx faz com que o pensador tenha suas ideias combatidas. E é o que está, inclusive, sendo muito comentado, falado, até com esse tom de combater as ideias. E aqui digo novamente, não levantando nenhuma bandeira. É o que nós estamos, de fato, vivendo. Por quê? Por uma falta de uma compreensão. É uma teoria esta que, na verdade, nunca foi praticada. A falta de compreensão dessa teoria faz com que o pensador, então, tenha suas ideias combatidas. Para Marx, e para finalizarmos, a relação entre operários e capitalistas é sempre conflituosa. Então, não há uma boa relação entre operários, entre trabalhadores, entre a classe do proletariado, os proletários e os capitalistas, ou donos dos meios de produção. Esta relação é sempre cheia de conflito, jamais harmônica. E a esse conflito, ele chama de luta de classes. Ok? Então, fechamos aqui a nossa aula, lembrando das orientações. Ponto de atenção, leiam, releiam, façam a atividade que está colocada lá no GPA. E lembrando, vocês devem assistir a aula, vocês devem ir lá no comentário e colocar o nome de vocês, validando a presença. Vocês devem fazer a atividade, fotografar e enviar o material. Posta lá no grupo, posta lá no GPA, tá? E assim nós vamos formando e formulando também as notas de vocês. Bacana? Qualquer dúvida, vocês têm livre acesso. Não fique na dúvida. A nossa ideia, enquanto professores, a nossa ideia é que vocês possam ser bem assistidos. Ok? Estou à disposição e até a próxima aula. Um grande abraço.